O treinamento deste sábado, Eduardo Cudê começou a trabalhar a evolução da equipe taticamente. Claro, pensando no adversário da próxima quarta-feira, o São Paulo no estádio Beira-Rio, mas também pensando na construção do time que vai enfrentar o Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores da América, o grande objetivo deste momento da delegação colorada. Vitão e Dalbert seguem trabalhando separadamente, mas devem em breve ser reforços para o time do técnico Eduardo Cudê. A gente fala sobre o mercado de transferências, porque da Itália vem uma notícia ruim para o Internacional. O meia Roberto Pereira, pretendido pelo clube, está muito próximo de ser anunciado pela Udinese. Enquanto isso, Everton Ribeiro é especulado. O empresário do jogador garante que o Inter buscou informações sobre o jogador. Óbvio, uma contratação que valeria apenas para o ano de 2024. A gente fala também a respeito do acordo entre Inter e Fluminense, que faz com que o clube possa dar prioridade para sócios torcedores na venda de ingressos para a partida no Maracanã. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 9 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Pela manhã, eu estive presente no CT Parque Gigante. Bem rapidinho, a janela da imprensa que foi aberta para acompanhar o treinamento do Internacional nessa manhã de sábado, tá? E aí, informações mais gerais aqui. Johnny ainda não treina no gramado. Talvez na segunda-feira ele se una ao elenco e possa, a partir daí, tentar evoluir para jogar na quarta-feira contra o São Paulo. Pedro Henrique ainda não foi para o CT Parque Gigante. Segue na recuperação da cirurgia que teve no antebraço. Voltando na segunda-feira a treinar, o prazo começa a contar de 2 a 3 semanas para ele poder voltar a atuar com a camisa do Internacional. Vitão fez trabalhos separados. Em um campo ao lado de onde os demais estavam trabalhando, Vitão fez um trabalho, inclusive com bola leve na recuperação da lesão muscular que ele teve. O prognóstico é que Vitão esteja à disposição para os confrontos contra o Fluminense na semifinal da competição. E Dalbert, recém-contratado pelo Internacional, seguiu fazendo trabalhos físicos separados e, de acordo com a comissão técnica do Internacional, deve estar pronto para a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, o jogo subsequente a essa partida de quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Essas informações gerais do departamento médico e do treinamento no CT Parque Gigante, lembrando que outros jogadores que estão em suas seleções, Valência, Arangues, Rocher e Maurício não participaram dessa atividade. Mas eu quero mostrar para vocês o que eu vi do treino, tá? Algo misterioso ou algo que nos pode indicar uma leitura daquilo que está sendo trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê, tá? Em 2 campos, Cudê separou postes, tá? É que não são postes o nome, mas são barreiras, tá? Que simulam jogadores, tá? E aí ele colocou nos 2 campos, em um campo ele colocou um time em uma formação de 4-1-4-1. Em outro campo ele colocou um time em uma formação de 5-4-1, com uma linha de 5, tá? Obviamente, e aí é fácil observar isso, tá? O Cudê não trabalhou o time do Inter nessas formações. E aí a gente só pôde ver a montagem do treino sendo feita, porque depois ele fechou a atividade e a gente teve que sair para eles começarem a treinar com os portões fechados. E nesse treinamento com os portões fechados, o Cudê não trabalhou o time do Inter nessas formações de 4-1-4-1 e 5-4-1, até porque são formações bem diferentes das que o Cudê usa. Mas ele trabalhou o time para jogar contra adversários que utilizam essas formações táticas. Não é o caso do São Paulo, tá? O São Paulo joga em 4-2-3-1. Não é muito o caso do Fluminense também, tá? O Fluminense normalmente joga também no 4-2-3-1 ou até num 4-4-2 ultimamente com o John Kennedy e também com o German Cano na frente. Mas é uma ideia do Inter para furar defesas adversárias, tá? E é o Cudê querendo ajustar o posicionamento contra equipes que jogam dessa forma,
que são muitas, né? E de alguma forma é o Kudê trazendo para o time do Inter alguma evolução tática no geral. E ele falou sobre isso depois da última partida do Inter contra o Goiás. Que nessa parada da data FIFA, ele ia trabalhar o geral. Para aí, quando chegasse mais perto dos jogos, ele ter uma equipe mais evoluída, mais embasada do ponto de vista tático, para poder fazer apenas os ajustes devidos para cada partida. E hoje a gente pôde presenciar, óbvio que só pela demarcação do treinamento, isso que o Inter está querendo evoluir taticamente como time, como conjunto, como entendimento geral. Óbvio, sem 6 jogadores importantes, né? O Johnny e o Vitão lesionados e os 4 jogadores que estão em suas seleções, mas ainda assim uma evolução geral da equipe para que ela seja mais consistente nas próximas partidas. E isso pode ser uma arma contra o Fluminense, porque vamos lá, enquanto a gente está vendo o Kudê fazendo esse trabalho de formiguinha com o grupo, fazendo esse trabalho de evolução tática, fazendo esse trabalho de construção de equipe, Fernando Diniz está com a seleção brasileira. E o Fluminense, óbvio que com seus auxiliares, não todos, porque até o Eduardo Barros está com a seleção brasileira, mas com a comissão técnica do Fluminense está trabalhando, não é com o técnico principal. Não é a mesma coisa, é um time que está consolidado há mais tempo, mas o Kudê pode nessa semana tentar correr um pouco atrás, utilizando essa data FIFA de uma forma que o Fernando Diniz não está utilizando, porque o Fernando Diniz está com a seleção brasileira. Acho legal a gente fazer esse panorama e mostrar isso, tá? Eu quero falar agora sobre o mercado de transferências, tá? Porque algumas informações circularam nesse fim de semana. Por exemplo, Roberto Pereira. Eu trouxe no Diário do Inter KTO de ontem a informação de que o Inter tem interesse num meia argentino de 32 anos de idade, mas que na imprensa italiana já se sinalizava que ele estava acertando com a Udinese, que inclusive foi seu último clube na Itália, tá? E hoje aumentou a força dessa informação, tá? E tudo indica que nas próximas horas Roberto Pereira seja anunciado como jogador da Udinese, renovando, entre aspas, o seu contrato mesmo que ele estivesse livre do mercado. Essa é uma tendência para o momento, Roberto Pereira sendo anunciado pela Udinese. E na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo falando sobre Everton Ribeiro, uma informação que foi trazida pelo Giovanni Farioli, brilhante repórter de Internacional do Revista Colorada, o melhor repórter de Inter do estado na atualidade. Ele trouxe a informação de que o Everton Ribeiro está na mira do Inter. E ele conversou com o empresário do Everton Ribeiro, que trouxe essa informação e disse que o Everton Ribeiro não se acertou ainda com o Flamengo, não tem prognóstico de renovação contratual e o Inter está na briga. Eu falo sobre isso aqui e sobre inclusive as travas que existem para o Inter fechar de vez com esse jogador, para o Inter fechar de vez com o Everton Ribeiro. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais da realidade. Everton Ribeiro, Internacional, o que há de possível nisso, tá? Por último, gente, eu quero falar sobre o jogo da semifinal da Libertadores da América, Inter e Fluminense, lá no Maracanã, o jogo de ida, tá? O Inter conseguiu uma vitória importante, que é um acordo feito com a direção do Fluminense, tá? Que são duas direções parceiras, amigas. O presidente Alessandro Barcelos e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, são parceiros, por exemplo, de Liga Forte do futebol. Então são clubes que institucionalmente andam muito próximos, têm muito boas relações em função da boa relação entre os dois presidentes, tá? E eles conseguiram, através de um acordo, negociar a venda de ingressos para visitantes, tá? Por exemplo, o Inter vai ter, e aí isso é estipulado pela Conmebol, 4 mil ingressos no Maracanã. E o Fluminense vai ter 4 mil ingressos no estádio Beira-Rio, tá? Só que Inter e Fluminense poderão priorizar essas vendas para sócios torcedores. É um acordo que o Inter fez com o Fluminense para que o Inter possa ter uma organização maior, um controle maior dessa carga de ingressos vendidas para a torcida do Internacional. Em contrapartida, o Inter faz o mesmo para a torcida do Fluminense. São dois clubes amigos, repito, fica bom para todo mundo. Dessa forma, o Inter pode fazer promoção. Dessa forma, o Inter pode priorizar o seu sócio. Dessa forma, o Inter pode ter muitas vantagens nessa venda de ingressos. E o Inter celebrou bastante esse acordo feito com a equipe do Fluminense, que da mesma forma vai ter essa facilitação, entre aspas, no jogo do Beira-Rio. Fica bom para todo mundo, dois clubes amigos que institucionalmente se ajudaram nessa situação. O Inter vai ter uma facilidade maior para fazer o seu ingresso chegar ao sócio-torcedor na partida de ida contra o Fluminense, em que se espera que esses 4 mil ingressos sejam absolutamente vendidos e que o Inter tenha um bom público de torcida no estádio do Maracanã. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse fim de semana. Por exemplo, temos Copa da Argentina, Almagro e Boca Juniors. Odd do Almagro 6, empate 4, Boca Juniors
1,55. Tem também jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude contra o Atlético Goianiense. Odd do Atlético 2,05, empate 3,1. O Juventude, que tá bem pra caramba na Série B, tá pagando 3,8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!